Fluminense River Plate. É o grande jogo da fase de grupos do Fluminense no Maracanã, sem dúvida, é enfrentando os argentinos hoje à noite no Maracanã. E eu trago um recado diretamente de 2021. Todo tricolor está ansiosíssimo, está contando as horas para o Fluminense River Plate que acontece hoje à noite no Maracanã. A gente está contando as horas e tudo o que você precisa saber sobre esse jogo que a gente está esperando tanto, eu te conto aqui nesse vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. O recado tá dado. Então, meu amigo, roda a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e River Plate, jogo válido pela terceira rodada da Copa Libertadores 2023. Você deixa o like aqui embaixo, você me siga nas redes sociais e, claro, se inscreve aqui no Raiz Tricolor também. Vamos chegar a 200 mil inscritos em breve, eu creio nisso. São 197.150. Hoje, jogo gigantesco no Maracanã entre o líder do grupo Fluminense, 100%, 4 gols feitos, apenas um sofrido, e o desafiante, o River Plate, que perdeu na altitude de La Paz, mas venceu e fez seu dever de casa, e ambos se enfrentam hoje no Maracanã. Bem, horário, informações básicas, né, da partida, que eu sempre passo aqui no pré-jogo. O jogo é às 21 horas, às 9 da noite, e terá a transmissão com imagens da ESPN, né, na TV a cabo, e do Star Plus, que é aquele serviço de streaming da ESPN. Eu, aqui no Raiz Tricolor, nesse mesmo canal, no Canal 20 também, lá na Twitch, também se pesquisar no Canal 20 Podcast, vou narrar o jogo ao vivo. A gente vai estar lá direto do Maracanã, transmitindo a partida sem delay. Eu te garanto que eu chego antes da ESPN e antes da Star Plus. Você não vai sofrer com os outros gritando gol antes de você e você, no seu prédio. Não. Vem pra narração do Raiz Tricolor, a transmissão mais tricolor do Maracanã, a transmissão com bastante qualidade. Conto com a sua audiência. É o 7º jogo entre Fluminense e River Plate. 7 jogos, né? São 6 jogos até agora. 2 vitórias nossas, 3 empates, apenas uma vitória do River, justamente no primeiro jogo entre as duas equipes. Em competições oficiais, a gente só se enfrentou daquela vez em 2021 mesmo. A gente empatou no Maracanã por 1-1, gol de Fred, e ganhou por 3-1 lá contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes, gol de Iago Felipe, Caio Paulista e Nenê. Nenê também fez um golaço até num passe de Fred. Enfim, cara, falando especificamente sobre o jogo de hoje, é óbvio que muita gente vai pensar e vai falar, Gabriel, mas a gente perdeu pro Fortaleza. Não, cara, assim, o jogo é grande, o jogo é complicado, o jogo é difícil. O início, na verdade, foi contra o Fortaleza, da sequência de jogos mais complicados que o Fluminense ia ter. O Fortaleza... sim, o Fortaleza tá nessa sequência de jogos mais complicados. Tanto que, mas ganhou a gente de 4-2, mas era o time misto e tal. Beleza, mas era um adversário que não à toa é segundo colocado do Brasileirão hoje. Mas do jogo contra o River importa muito pra Libertadores. Tem muita gente falando sobre cálculos e tal, e eu, particularmente, que sou o cara dos cálculos, digo o seguinte: ganhar hoje é praticamente assinar o atestado da classificação. Perder hoje é partir pra um drama. Vai ter que buscar ponto onde não era pra precisar buscar ponto, não. E claro, também um empate, aí você precisa olhar mais o outro jogo do grupo, que por sinal acontece ainda nesta terça-feira, tá? Nesta terça-feira, Sporting Cristal e The Strongest se enfrentam lá em Lima, no estádio, na casa do Sporting Cristal, num jogo em que vale a vida pro Cristal e vale o Strongest, pro Strongest vale talvez até a classificação, né? Se ele contar que vai ganhar todos os jogos em casa. Torcedor tricolor vai acabar o jogo às 11 horas, vai estar ligadinho aqui no Raiz Tricolor na live pós-jogo, onde a gente vai dar uma olhada também nessa partida. Estarei lá direto do Maracanã, mas a gente vai ficar de olho na partida entre Cristal e Strongest. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora de bola e campo. Afinal de contas, o jogo hoje não se joga só nas arquibancadas. Se fosse isso, meu amigo, o Fluminense goleava. Ingressos esgotados há muito tempo. Aí conseguiram recuperar alguns ingressos de cambistas, botaram e rapidamente também esgotaram os ingressos. Então teremos casa lotada para Fluminense e River Plate, inclusive na torcida visitante.
é uma expectativa grande que, se nenhum outro clube conseguir no Maracanã colocar público sozinho, né, torcida única, né, como o Flamengo conseguiu contra o Del Valle, por exemplo, a expectativa é que daqui pra frente esse seja o maior público do Maracanã. A gente torce pra que isso aconteça, né, neste ano. A torcida do River deve lotar o seu espaço, né, deve pelo menos encher muito, já tem muitos argentinos pelo Rio de Janeiro, e a torcida do Fluminense também esgotando seus ingressos. A gente vai ver um espetáculo muito maneiro nesse jogo no Maracanã. Vamos falar de bola em campo. E eu tô tão nervoso que eu botei até a vinheta errada. Olha só que coisa. Ai, cara, vamos lá. Escalação do Fluminense. Tá achando estranha a escalação do Fluminense que tá aí na tela? Eu tava tirando aqui, tava trocando os jogadores que jogaram contra o Fortaleza, né, pra botar o time do Fluminense. Hoje a gente não vai ter o campinho aqui do time do River, mas botar o jogador do Fluminense. E aí eu fui tirando os jogadores que estavam como titulares no jogo entre Fluminense e Fortaleza. E aí eu tirei os que são reservas, né, os que serão reservas agora contra o River Plate. Esse cenário aqui dá pra gente ter uma noção de... assim, pelo menos a minha impressão, quando eu olhei isso daqui, ó, esse daqui foram os titulares que enfrentaram o Fortaleza, começaram jogando contra o Fortaleza. Quando eu olhei isso daqui, me deu uma calma no coração sobre o jogo de sábado. Eu não sei pra você se foi a mesma coisa, mas... tipo assim, cara, olha, foi isso daqui, o nosso time, que entrou de titular. A gente não tinha o John Arias, a gente não tinha o Germancano, a gente não tinha o Felipe Melo, a gente não tinha o Paulo Henrique Ganso, a gente não tinha o Keno, a gente não tinha dentro desse time também o Marcelo, que é o lateral esquerda, né? O Alexander é volante, estava improvisado. E a gente não tinha o Samuel Xavier. Percebem a diferença do time? Então, assim, o Fluminense pode perder pro River hoje, pode entrar na sequência de derrotas. Isso pode acontecer, claro que pode, pô, é futebol. Agora, o jogo de sábado foi totalmente condicionado pelo péssimo primeiro tempo do Fluminense. A gente não pode perder isso de cabeça, assim, de noção. O time do Fluminense continua sendo um time de muita qualidade individual, né, técnica e tática. E tem um elenco, um time, vamos falar do time titular pro jogo de hoje, muito bom. A escalação provável dada em todos os portais, por todo mundo, é com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo na zaga, Marcelo de volta à lateral esquerda, deve ser titular, Alexander e André por dentro, com Ganso, Arias, Keno e Cano. Acho que a única hipótese é, se o Marcelo, por algum acaso, não jogar, né, sei lá, não tiver confiança, tiver algum problema, muito provavelmente o Diniz vai de Lima, né, o seu Severino, o seu faz-tudo, tá fazendo de tudo no Fluminense, já jogou na posição do Alexander, já jogou na posição do Arias, do Ganso, do Keno, tá jogando em todos, então se por um acaso o Marcelo não puder atuar, muito provavelmente a gente deve ver o Lima. O Diniz pode mudar alguma coisa? Pode. O Diniz treina 50 formações no dia anterior, então, meu amigo, a chance do Diniz acabar mudando alguma coisa no jogo também, enfim, não quer dizer nada, né? É sempre muito possível. Dúvida, né? Como eu falei, eu não parei ainda pra analisar muito o time do River Plate. Pretendo fazer isso ao longo dessa terça-feira, acabei me embolando com o tempo e não conseguindo fazer essa análise. Mas fica a dúvida, o Fluminense vai querer jogar com posse de bola de um mesmo lado, provavelmente do lado esquerdo, às vezes essas linhas também descem pra jogar do lado direito. Vai querer jogar dessa forma ou vai abrir os dois pontas, né? Colocar o Keno muito aberto, o Arias muito aberto e colocar ali a sua espécie de 4-3-3 ou, enfim, 4-2-3-1, né, com o Ganso adiantado. Enfim, outra coisa também, a gente viu o Lima por várias vezes jogando, né, no meio de campo nas últimas partidas. O Marcelo não joga desde a partida contra o The Strongest. É um lado que o River pode criar, que é em cima do Marcelo e do Felipe Melo. Tem funcionado? Tem. Mas a gente sabe da vulnerabilidade daquele setor. Tem funcionado, novamente, porque tem treinamento e tem qualidade. Mas pode ser um problema. Outra coisa, como eu falei, o Lima vem jogando. O Alexander vai pisar tanto na frente como o Lima vinha pisando? O Lima, por várias vezes eu percebi que as pessoas não percebem o Lima em campo. O que ele faz em campo, os desarmes, a pressão, a perda, o pressionar após perder a bola. Não vou dizer que o Fluminense vai sentir falta exatamente disso, que eu acho o Alexander um grande jogador. Mas
tenho um receio ali sobre questão de característica, né? É o grande jogo da carreira, sei lá, olhando aqui, tal, deve ser, vou botar aqui, é o grande jogo da carreira do Samuel Xavier. O Samuel Xavier já jogou contra o River em 2021, né? Ele já tava nesse jogo contra o River, então não vou nem colocar, não, mas desse time aqui, muito me alegra o coração vendo que talvez seja o grande jogo da carreira do André, do Alexander e talvez só do John Arias. Vai lá, do John Arias. A maioria aqui, meu amigo, já jogou jogos maiores do que esse. A maioria aqui já jogou jogos maiores. Talvez pro Germancano tenha um sabor especial. Se ele fizer o que ele habitualmente vem fazendo, né, nos últimos anos, contra o maior, ou um dos dois maiores times da Argentina, ele vai chamar atenção local e ninguém, né, vai rejeitar ser uma atração na sua própria terra. Enfim, vai ser um jogo interessante também nesse jogo pegado ali dentro da partida. Como opção, olha só, eu vou rechear o time aqui com opções para segundo tempo. Vou botar aqui embaixo, ó, do lado. Tem o Lelê, como eu falei, tem o Lima. O Fluminense tem... a gente não sabe ainda exatamente quem vai ser relacionado, né? Mas eu vou botar o Vitor Mendes aqui como opção de zagueiro. Eu vou botar aqui também John Kennedy como opção para o ataque. O Fluminense tem bola para poder entrar no segundo tempo. E eu vou até pegar um aqui que não foi bem no último jogo, mas que a gente sabe que já entrou em outros jogos e deu muita conta do recado, inclusive no título carioca. O Fluminense tem 5 bons jogadores para poder entrar no segundo tempo em variadas posições. Óbvio, você ainda tem moleque como Isaac, você tem jogadores que estão muito mal como Gabriel Pirani, você tem jogadores que, enfim, pouco atuaram no ano como Giovani, você tem ainda essas incógnitas que podem atuar também. Mas o Fluminense tem qualidade, o Fluminense não tem um time reserva para enfrentar um bom time desde 2021 sendo destaque do Campeonato Brasileiro, fora de casa e achar que vai ganhar de qualquer jeito. Não ganhou, tomou 4-2 no lombo. Mas o Fluminense tem um bom elenco, tem bons reservas para poder entrar no jogo. E isso nos traz a confiança para o jogo de hoje, também contra o River Plate. Seguinte, a arbitragem da partida, ela pode ser conferida, sabe aonde? Lá do Uruguai. Lá no Uruguai, exatamente. Isso porque quem vai apitar a partida de hoje é Esteban Ostojic, e eu apertei o botão errado aqui embaixo, era pra ser arbitragem. Tô nervoso, desculpa. Análise dos jogos, análise da arbitragem, Esteban Ostojic, do Uruguai, é o árbitro da partida, lembrando que tem VAR nesse jogo. Cara, no geral é um bom árbitro, é o árbitro que apitou o Mundial de Clubes, é a final, é árbitro que vem se destacando, apitou semifinal, Atlético Paranaense e Palmeiras ano passado, ele já apitou 4 jogos do Fluminense, e desses 4 jogos do Fluminense que ele apitou, curiosamente, 2 foram contra argentinos. Um deles, ano passado, contra o União, no Maracanã, aquele jogo que Fred perde o pênalti. Detalhe, marcou um pênalti pro Fluminense no final do jogo. Ele apitou o jogo contra o Barcelona de Guayaquil em 2021, nosso jogo de eliminação. Também marcou um pênalti, foi depois de olhar o VAR, né? Mas marcou um pênalti também no último lance, que acabou não mudando praticamente nada, né? A gente consegue um empate, mas é eliminado. E foi ele, o árbitro, que apitou o outro Fluminense e River Plate. Na verdade, River e Fluminense. O jogo lá do Monumental de Nunes foi apitado pelo Esteban Ostojic. Como eu falei, é um árbitro que tem boas credenciais. Torcer para ser uma arbitragem boa dele. Você viu que apareceu o banner do OneFootball aqui embaixo, mas eu preciso te avisar o seguinte, cara. Sei que hoje, de repente, Gabriel, eu não tenho a emissora aí que vai passar o jogo, eu não tenho o streaming que vai passar o jogo. Meu amigo, o OneFootball, cara, aproveita. Você tem um negocinho aqui chamado Lances ao Vivo, que é sensacional. O lance acontece, você tem como ir lá, clicar e falar assim, vou ver o lance de novo. E rever o lance no próprio aplicativo do OneFootball. Cara, além disso, você ainda tem como ver os melhores momentos. Vou utilizar o OneFootball para isso agora, inclusive. Para ver o River Plate Sporting Cristal. Eu não posso ficar mostrando muito tempo aqui, obviamente. Senão... Tomei um ad aqui, né? Mas, ó, tem como ver os melhores momentos, ó. Esse aqui é de River Plate Sporting Cristal 4-2 do próprio River Plate. Eu não vou botar aqui, ó, os times estão entrando no campo, então não vou ficar botando, porque senão pode dar um problema. Mas aproveita, cara, hoje, pro jogo de hoje, é essencial você ter o OneFootball instalado. Você vai poder ver os melhores momentos do jogo contra o River, e você, claro, vai poder, durante o jogo, conferir o replay, o repeteco de uma jogada aí no seu próprio celular, mesmo se não estiver assistindo a partida.
Beleza! Cara, a partir de 8 horas estamos lá no Maracanã, abrindo a transmissão pra falar bastante de Fluminense e River. Tem o pré-jogo e tem a transmissão do jogo, que eu te espero, a gente fazendo um super festa hoje no Maracanã. Torcida. Vai ser legal demais. Tamo junto. Tem sorteio da Copa do Brasil antes, tá? A partir de meio-dia, live aqui no canal. Eu, Vitor Lessa, que vai estar também no canal do Lessa, e Fio. O Fio não era nem pra eu te avisar que perde a credibilidade do negócio. Mas enfim, eu, Vitor Lessa e Fio, juntos, canal 20, Raiz Tricolor e canal do Lessa, fazendo a transmissão do sorteio da Copa do Brasil, onde a gente conhece o nosso adversário nas oitavas de final. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.